Yuya tem uma nova integrante na sua família, cara. Depois de muito ter acontecido lá no mundo Isekai, ele teve que adotar uma menininha chamada Yuchi, que é detentora de um poder do santo, como o próprio Yui também é. E ainda assim ele teve que cuidar dela como filha lá no Japão, para poder deixar ela mais segura por conta dela ser caçada por outras pessoas. Vocês vão entender muito mais nesse vídeo aqui. Por isso eu falo, vem comigo que eu vou te explicar direitinho como que ele adotou essa garota, como que ela se tornou parte da família dele e tá morando com ele lá no Japão agora. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, desde que a Kaori descobriu sobre esse outro mundo, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, o Yuya ficou extremamente curioso sobre a Kaori. O motivo provavelmente foi que ela aceitou de boa ele, mesmo depois de saber toda a verdade. Mas mesmo que o Yuya goste dela, seria um pouco de incômodo pra Kaori, né? Ele até começou a pensar que tinham pessoas mais adequadas pra estarem no relacionamento com ela por aí. Então era hora de se movimentar, cara. Sempre que ele ficava incomodado com alguma coisa e isso estava incomodando ele, o Yuya é do tipo de pessoa que tenta mexer o corpo ao máximo. Agora, na real, ele estava genuinamente tentando recriar o que o mestre Saga ensinou a ele, aprendendo mais sobre as artes marciais, acompanhado pelo Knight e também pela Katsuki, né? O Yuya, então, foi pro jardim e mencionou algo que, de repente, ele percebeu. Tinha alguma coisa diferente rolando. O Knight e a Katsuki também pensaram a mesma coisa e balançaram a cabeça com relação a isso. E ele lembrou justamente da força de uma garota que apareceu um pouquinho no passado, né? Um pouco mais atrás da história, que era uma força avassaladora. Honestamente, era algo fora do comum, né? E até agora o Yuya tinha apenas começado a ganhar uma certa confiança em termos de poder. Só que a confiança que ele tinha acabado de ganhar, ele simplesmente foi perdida de uma forma simples, rápida, por causa dessa garota misteriosa que apareceu com um poder absurdo. Afinal de contas, o mundo é muito grande, né? Ele não explorou tudo ainda. É por isso que ele estava treinando, inclusive, né? Porque era bom ele criar algo próprio, algo fora do treinamento do mestre Saga para poder variar um pouquinho, né? E ele conseguir outras formas de crescer em nível de poder. Então, mudando a perspectiva da batalha combinada, era basicamente ele e o Knight, né, usando seus ataques combinados ali, o Yuya começou a treinar um pouco com a sua lança do sábio, a lança braba que ele tinha, né, porque ele queria se fortalecer ainda mais, e ele estava treinando uma habilidade que ele poderia combinar outros tipos de habilidade, por exemplo, lançando um raio na lança, imbuindo ela com um raio, isso tornaria ela ainda mais forte do que ela já era. Só que no meio desse treinamento aí, um raio se agarrou no corpo do próprio Yuya, né? E a armadura dele começou a brilhar. E no momento em que ele deu um passinho à frente, mano, ele simplesmente apareceu quase do outro lado lá da floresta. Basicamente, a gente viu que ele se move de uma forma absurda, tipo no nível hard, tá ligado? Correu literalmente igual um Flash, sem nem saber que ele estava correndo assim, tá? No caso, ele poderia ganhar uma certa velocidade quando ele usasse o raio em cima dele. Porém, ele precisava controlar isso aí. Era uma coisa, lógico, que requer um treino durante um certo período de tempo. Então ele resolveu, pô, vou começar a treinar para poder dominar essa técnica o quanto antes. Só que quando ele estava prestes a começar, o Knight de repente começou a rosnar. A Katsuki e o Yuya ficaram confusos com isso. E de repente uma sensação de frio subiu na espinha do Yuya, cara. Aquele calafrio, aquele nervoso. Pois é, quando ele olhou para trás, ele viu uma nuvem de poeira subindo no local onde ele estava. E olhando para cima, dava para ver a garota misteriosa que apareceu novamente nessa história. Só que, cara, era justamente a que ele não queria enfrentar nesse momento, porque ele estava treinando para poder não sofrer por conta dessa garota. O Knight ficou rosnando pra caramba pra ela e o Akatsuki lançou um olhar sério, o que era algo incomum de acontecer. Enquanto inclinava a cabeça para a condição do Akatsuki, rapidinho o Yuya chegou e fez o quê? Colocou a capa do disfarce dele, que ele ganhou recentemente, em cima do Akatsuki, para esconder ele, porque o Akatsuki é o que tem o menor poder de luta ali, né? Então ele tinha que fazer isso o mais rápido possível para que o Akatsuki não fosse percebido. E perguntou inclusive a essa garota quem ela era e por que ela atacou ele. Só que a garota ficou em silêncio. Então o Yuya, depois de ter sentido aquele sentido aranha, né, o arrepio dele, ele levantou a lança absoluta. Enquanto ele agachava e cortava algo, e essa parada que ele cortou foi exatamente a mesma flecha que atacou ele durante o ataque real da capital real. As flechas voaram do nada, só que o fato delas estarem mirando no Yuya nesse momento era porque elas estavam vindo da garota. Ela estava envolvida de alguma forma. Por enquanto, já que parece que a garota não conseguia dar uma resposta para o Yuya então sobre as perguntas dele, ele também preparou a própria lança absoluta para a batalha. Só que o efeito do traje mágico dele já tinha inspirado, ele não conseguia mais dar aquele passo rapidão. E isso também não era um problema gigante, até porque o Yuya não estava nem com tempo de ter treinado isso para conseguir usar essa super velocidade, né? Então ele jogou a sua lança absoluta com todas as forças, só que a garota simplesmente torceu o pescoço
impulso e desviou, mano, passou direto por ela. Só que é aquilo, galera, como a lança absoluta persegue o alvo até atingir ele, ela imediatamente mudou de direção e atacou a garota de novo. Só que a garota simplesmente pegou a lança absoluta com o arco prateado dela na mão e arremessou essa lança lá, ó, longe pra caramba, tava nem aí. O Yuya continuou os ataques então com as outras armas do arsenal, tirando aquela espada dele que ele tem, que também é muito poderosa. Só que a garota, cara, nem virou e simplesmente bloqueou o golpe. E detalhe, não só o golpe do Yuya, ela pegou também o golpe do Knight, que tava combinado com o Yuya ali, tá ligado? Lembra que a gente falou que eles estavam treinando bastante golpes combinados? Eles foram pro ataque em cima dela e ela tirou os dois. Ela pegou o ataque do Knight e só simplesmente empurrou ele de uma forma leve. Só que, cara, pra ela era um empurrão de uma forma leve. Pro Knight ele saiu sendo soprado com uma força absurda pra longe. Só que, lógico, ele conseguiu ajustar a postura no ar e pousou no lugar e ficou rugindo novamente. Mas, cara, realmente era uma garota que era terrivelmente poderosa. Era um nível absurdo de poder comparado com o próprio poder do Yuya, tá ligado? Então, assim, ela ergueu o arco de prata dela, que ela tava segurando, e ao mesmo tempo a flecha apareceu na mão dela e saiu voando. Mas, mano, era uma coisa muito absurda de rápida, tá? Vocês já vão entender. O Yuya, inclusive, tava desconfiado, né? Sem saber que tipo de ataque estaria voando em direção a ele. Só que tudo rolou como se fosse um milagre, tá? Ele não tava no nível de conseguir ter um reflexo contra essas flechas. Mas, cara, a parte instintiva do corpo dele começou a se mover inconscientemente. Então, assim, no momento em que ele pulou pra trás, seguindo o instinto, ele houve um tremendo choque, né, aonde ele tava. E olha só, a flecha que foi a primeira não atingiu ele, mas a segunda atingiu. As flechas começaram a voar uma depois da outra em velocidades extraordinárias pra cima dele. E, cara, era algo incomparável. Depois dessa primeira vez que ele foi atacado, inclusive, não dava nem pra tu acompanhar com os olhos, tá? Tudo que dava era pra ouvir o som de uma corda e de um arco sendo puxado da flecha de uma forma muito rápida. No momento em que ele ouvia o som, a flecha já tava na frente dele. Era muito rápido mesmo, mano, só pra você ter uma noção. Se as coisas continuassem assim, era a morte certa pro Yuya, mano. Então, ignorando a ideia de se controlar, né, e conseguir conter as habilidades e tal, imediatamente ele ativou lá o raio do traje mágico dele. E naquele momento, o ritmo todo ao seu redor começou a diminuir instantaneamente. As acelerações dos pensamentos dele fizeram com que a flecha que se aproximava parecesse terrivelmente mais lenta. No caso, ele estava começando a melhorar o estilo, né, de controlar essa habilidade dele de andar super rápido, porque consequentemente ele via as coisas muito mais lentas. E assim, ele conseguiu evitar essas flechas. Então, assim que ele desviou, a velocidade dos arredores voltou ao normal e a flecha atingiu o local em que ele estava com uma metralhadora. Mas os olhos da garota se arregalaram com toda essa situação. Ela começou a ficar com medo, né? E ela sabia, não tinha como ela esconder isso aí. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido, como se ela não acreditasse muito no que ela viu. Então, mais uma vez, o Knight e o Yuya atacaram essa garota, prendendo ela, literalmente, ó, encurralaram ela. Só que aí ela pulou, ela foi mais pro alto e com esse salto ela começou a se mover rodando, tá ligado? E aí ela começou a disparar várias flechas pra baixo em velocidades divinas. No entanto, isso não era mais eficaz, porque agora estavam os dois vestindo as armaduras, o traje mágico aí. Então a garota conseguiu reagir ao ataque do Knight e ainda conseguiu bloquear ele com seu arco de prata. E aí a única flecha foi lançada depois disso. Avançando enquanto estripava todas as árvores, era uma flecha mais forte do que todas as outras. Ela simplesmente, se pegasse no Yuya, já era. Só que o momento em que eles estavam prestes a ser varridos por essa flecha, algo branco de repente apareceu e interrompeu a flecha de avançar, enquanto ela envolvia todos os arredores. Era o Mestre Usagi que apareceu mais uma vez. Só que ao mesmo tempo em que percebia a situação atual e a triste realidade, Mestre Usagi voltou seu olhar para a misteriosa garota e chamou ela de Iyuchi. O Usagi disse então que essa garota era a sucessora do arco sagrado. Isso significa que a garota ali na frente tem um mestre que tem a existência que carrega o mesmo título de santo que o Yuya carrega. Mas isso torna ainda mais confuso a história. A existência do santo é para proteger o mundo do mal e de todas as outras emoções negativas desse próprio mundo, não é? Pois é exatamente isso. Então o que isso tem a ver com o Yuya? Eu já vou explicar isso aí pra vocês, tá? Bom, no meio desses pensamentos aí, eles tiveram que mudar um pouco da estratégia, porque se um ataque igual esse anterior fosse desencadeado, não tinha nada que desse pra fazer a respeito. Eles foram salvos ali pelo Usagi, tá ligado? Mas então, do nada, uma luz branca azulada emanou do corpo da Katsuki. E aí foi quando ela permeou todos os arredores. Além disso, uma luz igualmente branco-azulada desceu do céu como se fosse uma neve também. Essa era a habilidade da Katsuki do santuário.
Só que ela tava num nível diferente, tá? Ela tava mais divina do que o habitual, digamos assim, que o santuário principal dele. Porque por um momento o Yuya pensou até que ele ia curar as feridas dele e do Mestre Usagi. Só que logo depois ele olhou pra Katsuki e ele viu que ela usou essa habilidade aí e viu que esse não era o caso agora. Porque os movimentos da Yuchi começaram a piorar. E surpreendentemente a névoa negra que rompeu do corpo da Yuchi começou a se dissipar no momento em que tocou a luz da habilidade santuário da Katsuki. O mestre, que estava lutando contra a Yuchi, também percebeu isso e até olhou para Katsuki com uma expressão de surpresa. Mas ainda assim, era menos surpreendente pro Usagi do que pro próprio Yuya, né? Mas isso foi porque ele teve algumas dicas, algumas coisas sobre a raça da Katsuki. Então o mestre se esgueirou e deu mais uma pancada lá no peito da Yuchi, que aí ela não estava se movendo direito, não estava rápido o suficiente, e depois de ser atingida nisso, foi direto pro chão. Parecia uma nave caindo, foi rodando, caiu, só que dessa vez ela perdeu a consciência. Assim que ela teve certeza de que a Yuchi estava completamente inconsciente, então, o mestre finalmente foi lá, respirou fundo, então ele voltou seu olhar para Katsuki, que foi imediatamente soprado para fora da névoa negra da Yuchi. E agora, explicando um pouco para vocês melhor sobre aquela parada de mal e bem, né? Por que o mal nasce e por que os santos nascem nesse mundo? Basicamente, o mal é a cristalização dos aspectos negativos das criaturas desse mundo. E o santo é como se fosse uma ação de autopurificação para poder eliminar aquela presença nociva, aquela presença do mal, né? E existem vários outros seres nesse mundo que desempenham um papel de autopurificação além dos próprios santos. E um deles é o Akatsuki. Por isso que o nosso querido Sagi já sabia sobre o Akatsuki. Agora, sobre o tratamento dessa garotinha aí, né, da Yuchi, tudo foi deixado nas mãos do Yuya, porque parece que ele sabia lidar melhor com as mulheres aí, né? O cara tinha um bocado de mulher que já falava. No final das contas, não dava pra ele deixar ela sozinha ali, lógico, o Sagi foi pra casa e o Yuya teve que carregar a Yuchi nas costas, levando ela pra dentro de casa. E olha, depois de alguns dias que se passaram, desde que isso tudo aconteceu, e ela continuava inconsciente lá, ela não acordou, tava deitada na cama. Pô, isso era muito estranho. O problema é que o Yuya tinha preocupação de se ela simplesmente acordasse. Imagina só, cara, a garota acordar ali, depois de ter tomado a pancada, ela vai se lembrar de tudo da batalha, não vai saber nem que dias se passaram. Então assim, ela ia de fato atacar ele. E ele tava com medo disso, mesmo sabendo que o santuário do Akatsuki tinha cuidado dela e achou que ela nunca mais ia fazer isso. Então assim, pra evitar um certo tipo de problema, ele mandou a arma dela pra onde? Mandou o arco lá pra casa dele na Terra. Porque pra você poder chegar na casa da Terra, você tem que passar pelo portão de outro mundo. E para passar pelo portão de outro mundo, você tem que ter a permissão do Yuya. Então, basicamente, a Yuchi não poderia pegar esse arco sozinha. Enquanto o Yuya observava ela continuando dormindo, né, por um certo tempo, ela acabou acordando. E no momento em que ele chamou a Yuchi, né, depois dela despertar, ela se levantou com uma velocidade que, assim, tornava difícil acreditar que ela estava inconsciente um tempinho atrás. Então ela assumiu a postura como se estivesse segurando o arco dela, só que, lógico, Yuchi percebeu que não estava com ela esse arco. Surpreendentemente, ela fez a única flecha aparecer na mão dela e quando ela segurou isso na mão, ela foi atacando o Yuya. Olha só, tá vendo porque eu digo que todo cuidado nunca é pouco, nunca é demais? Por isso, mas sem aquela neblina negra, sem tudo que ela tava passando, que ela tinha acabado de acordar, né, depois de ser nocauteada, deu pro Yuya evitar o ataque dela sem problema nenhum. Por enquanto, seria inevitável se ela continuasse atacando assim, então, claramente, ele teve que ir lá e conter os braços da Yuchi. No entanto, a Yuchi tentava escapar e, mano, desamarrar ali de todas as formas possíveis. Mas enquanto ela estava resistindo, desesperadamente pensando que certamente essa situação começou a complicar, a porta da sala foi aberta de repente e Mestre Usagi entrou, se aproximando do Yuya de lá, né? E o Yuya pediu pro Mestre Usagi ajudar, mas ele apenas bufou e disse o seguinte: a Yuchi, que o mal enganou ela. E com essas palavras do Mestre Usagi, a força da Yuchi começou a diminuir e sumir, até ela sumir, né? O Mestre Usagi olhou diretamente pra tal de Yuchi aí, e aí o Usagi começou a contar toda a verdade que ele sabia sobre a história dela, do porquê que a Yuchi estava assim, principalmente sobre as pessoas que mataram o mestre dela. Só que, cara, a Yuchi só acreditava que os humanos tinham traído ela e o seu mestre. Então o Usagi continuou. O mal instigou as pessoas que o Santo Arco tem protegido e mandou matar o Santo Arco. As pessoas que o Santo estava protegendo foram feitas de reféns, cara. Basicamente o mal forçou o Santo Arco a morrer, ou as pessoas que ela estava protegendo morreriam. Era uma chantagem. O Santo Arco escolheu a vida dos humanos que ela estava protegendo, obviamente. E aí ela aceitou ser morta pelas mãos dos humanos. Só que a maldade do mal não terminou por aí. Depois de fazer os humanos matarem o Santo do Arco, o mal foi lá e matou os humanos. E aí? Como é que ficou as coisas? Então, a Yuchi começou a falar baixinho que o seu mestre tem protegido os humanos durante todo esse tempo. Mesmo antes de se tornar a protetora santa do mundo, ela protegia os humanos.
Ela mesma estava orgulhosa do mestre, da mestre dela, né? Mas, cara, um dia os humanos estavam simplesmente sendo protegidos e de repente atacaram ela. Eles disseram que iam levar o mestre para algum lugar e o mestre foi levado para algum lugar. Mas condiz com o que o próprio Usagi falou, porque a Yuchi tentou impedir de levarem ela, só que ela mesma, a mestre do Santo Arco lá, falou que não era para impedir, era para deixar. Ela disse que estava tudo bem, mas ela também não voltou para casa. E isso explica exatamente aquela parada que eu tinha falado para vocês que eu ia explicar do porquê que ela atacou o Yuya. Porque não é que o Yuya seja de outro mundo ou algo do tipo. Não, mas é porque o Yuya é um humano. E ela viu os humanos matarem a mestre dela e por isso ela queria vingança. Tá explicado aí porque ela chegou falando que queria ser vingada do Yuya. Então assim, a Yuchi pediu pra ficar um pouco sozinha nesse momento. E todos respeitaram isso, saíram da sala, deixaram ela lá e tal. Acontece que o Santo do Arco também é uma existência que excede muitos limites da sua espécie. Mesmo que não seja tão grande quanto o mal, não tem como um mero humano matar facilmente essa existência. Talvez enquanto o Santo do Arco estava morrendo lentamente, o mal estava matando os humanos bem na frente dele. Isso era o que o mal fazia, afinal das contas, né? É o mal mesmo, pô, não tem nem como falar. Eles são todos amontoados de uma malícia e várias outras negatividades que existem nesse planeta. Então, o Usagi alertou o Yuya que o mal pode vir para poder recuperar a Yuchi em algum momento. Afinal de contas, ela é uma existência preciosa que herdou a técnica do santo, mas não se tornou um santo ainda. Provavelmente é por isso que ela foi alvo do mal dessa vez. E o Yuya também se enquadra nessa categoria, ele também tem essa técnica do santo. E é por isso que, independente das suas intenções, o Yuya seria pego numa batalha contra o mal em algum momento da sua vida. Não que seja agora, tá? Isso não vai acontecer agora. Mas, de qualquer forma, era bom ele ter isso em mente, para se preparar para o futuro. Além disso, a Yuchi ainda era uma criança, era muito jovem. E agora o Yuya ia cuidar dela. Aparentemente, ele não tinha nenhum poder de veto se ele queria cuidar ou não, tá? E antes que percebesse, ele mesmo parecia ter sido pego nessa batalha entre seres ridículos, que são os seres sagrados e o do mal. E a partir daí a Yuchi começou a morar junto com o Yuya. Só que para manter ela ainda mais segura, seria muito melhor que ela não ficasse nesse mundo. Principalmente pelo fato de que ela ficaria completamente sozinha quando o Yuya estivesse indo para o mundo normal. Tudo bem que tem aquele esquema de que ninguém pode entrar na casa dele no outro mundo por causa da barreira e tal. Mas sei lá, né? Vai duvidar dessas forças estrondosas aí de santos. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então assim, a ideia era ele levar ela pro mundo junto com ele para poder viver por lá. E além do mais, quando ele levou ela pro Japão, o Yuya adotou ela como se fosse uma filha para ele, mas ainda assim ele matriculou ela lá na academia Yosei, passou a morar junto com ele lá no Japão. E dessa forma ele começou a construir a sua família no Japão, cuidando da Yuchi, basicamente como a filha dele. Bom, família, terminamos aqui mais um vídeo de Isekai The Cheat. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se curtiu, capricha naquele likezão, pô, que dá aquela fortalecida imensa na gente. Aproveita, comenta aí também se você tá curtindo esse anime, se você ainda tá acompanhando, independente da história dos CGIs que apareceram. Eu tô vendo, tô gostando pra caramba. A história é muito interessante, né? Eu acho diferente do que eu já acostumei a ver em outros animes, né? E eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Deixa aí, porque eu trago ainda mais se vocês tiverem curtido, tá? E pra você que quer acompanhar mais ainda mesmo e não tá inscrito, se inscreve aí, cara, você tá perdendo tempo, se inscreve, ativa o sininho, que não vai te custar absolutamente nada. Pelo contrário, vai te facilitar a ter muito mais informação, a conseguir acompanhar muito mais coisas de todas as novidades que saírem dos animes aí. Vai estar na palma da tua mão, já saiu o vídeo, já vai vir a notificação, já pode vir correndo assistir, beleza? Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais. Fui!